O Sol é o corpo mais quente do Sistema Solar. A temperatura na superfície pode chegar até 5.000 Kelvin, enquanto no núcleo, que é definitivamente a parte mais quente do Sol, a temperatura pode chegar a 15,7 milhões de Kelvin. Agora, a pergunta que tira meu sono: será que dá para apagar o Sol com água? Para responder essa pergunta, primeiro nós temos que entender como que o Sol gera essa energia. O Sol não é uma bola de fogo. Toda a energia é gerada através da fusão nuclear, que só ocorre a altíssimas pressão e temperatura. Coincidentemente, as mesmas condições encontradas no núcleo do Sol. Só para constar, porque eu gosto de números grandes, a pressão no núcleo do Sol é da ordem de 10 na 11 atms. Isso é 100 bilhões de vezes a pressão atmosférica aqui na Terra a nível do mar. Embora tenha um ciclo muito complicado envolvendo o processo de fusão nuclear, nesse vídeo eu só quero que vocês entendam o básico. Dois átomos de hidrogênio se juntam e formam um átomo de hélio. E no processo, parte da massa é transformada em energia. Muita energia. Então aqui a gente nota a primeira diferença entre o Sol e o fogo. O fogo é resultado da combustão, enquanto o plasma do Sol é resultado da fusão nuclear. A água extingue o fogo porque ela abaixa a temperatura do corpo em combustão para abaixo de um ponto crítico chamado ponto de ignição. Como consequência, o corpo abaixa a temperatura e a água aumenta a temperatura por causa da troca de calor. Mas aqui entra algo interessante. Se a água atingir o ponto de ebulição antes de o corpo abaixar a temperatura até o ponto de ignição, a água evapora e o fogo continua. Então nós podemos começar a parte destrutiva. Com quanta água eu devo começar a tentar apagar o Sol? Bom, a mesma quantidade, a mesma massa do Sol, só que de água, é um bom começo. Então eu preciso arranjar um jeito de juntar 10 na 30 quilos de água. Supondo que eu conseguisse um jeito de juntar 10 na 30 quilos de água, o que é uma quantidade absurda, o que aconteceria quando eu fizesse o meu Sol de água entrar em contato com o Sol? Nessa situação, a água começaria a aquecer enquanto o Sol começaria a esfriar. Uma troca de calor básica para garantir o equilíbrio térmico do sistema. Mas para a gente apagar o Sol, a temperatura dele tem que ficar abaixo da temperatura de fusão. Será que isso acontece? Em um segundo, o nosso Sol produz 3,8 vezes 10 na 26 joules de energia, enquanto os nossos 10 na 30 quilos de água precisariam de uma quantidade absurda de 4,55 vezes 10 na 33 joules para aquecer e evaporar. Vocês lembram daquela fórmula Q igual a mc vezes ΔT? Essa fórmula que eu usei para calcular isso é uma aproximação bizarra e grotesca, mas funciona. O Sol esfriaria por 2.083 horas, que seria o tempo necessário para toda a água evaporar. A camada mais externa do Sol começaria a esfriar por causa do calor concedido para a água, enquanto a água começaria a aquecer por causa do calor recebido pelo Sol. Mas esse esfriamento seria momentâneo até a troca de calor acabar, e isso não seria suficiente para impedir a nossa estrela de brilhar. Ao adicionar mais massa no Sol, a pressão no núcleo aumenta, o que faz com que toda a reação de fusão nuclear aconteça mais rápido, fazendo com que o Sol fique mais quente e mais luminoso. A água continuaria a aquecer até virar um plasma. Os átomos de hidrogênio iam se separar dos átomos de oxigênio e tudo ia virar uma sopa bizarra de átomos de hidrogênio, oxigênio e algumas moléculas de água que conseguissem sobreviver. Vocês lembram do que eu falei no começo do vídeo, que dois átomos de hidrogênio se juntam e formam um de hélio? Pois então, esses átomos de hidrogênio que agora são liberados por causa do plasma iam fornecer mais combustível para a fusão nuclear. O Sol ia ficar ainda mais quente e mais luminoso. Ou seja, tentar apagar o Sol com água é uma ideia absurda. Quanto mais água a gente joga, mais quente o Sol fica.
Lembrem-se disso da próxima vez que vocês tentarem apagar o Sol. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima!